Fala, meus queridos! Mais uma aula aí do Tio Gu, aula sobre inox, aula 2, exercício de fixação. Nós vamos trabalhar questões para determinação de inox, de espécies químicas, de acordo com aquelas 6 regras que nós vimos na primeira aula. Beleza? Então vamos lá, meus queridos. Já deixei algumas coisas prontas aqui para a gente apreciar juntos, né? Então vamos lá. Determine o valor do NOx das espécies químicas que estão sublinhadas nos itens a seguir. Vejamos. Esse primeiro bloco aqui, dos itens 1 até o 4, nós temos alumínio, nitrogênio, N2, diatômico, fósforo, P4, tetratômico, e enxofre, S8, octatômico. Todos são substâncias simples. Então, utilizando a primeira regra, toda substância simples tem o NOx igual a zero. Então, as 4 espécies químicas aqui apresentam o NOx igual a zero. Reparem que nessas 4 substâncias você não tem nenhuma carga explícita, significando que essas substâncias são neutras. E sendo substâncias simples, formadas por átomos de um mesmo elemento, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Beleza? O segundo bloco, dos itens 5 ao 8, cloreto de sódio, dióxido de carbono, carbonato de cálcio e sulfato de alumínio, os 4 sendo substâncias compostas, nós vamos utilizar a segunda regra, que diz toda substância composta tem um NOx igual a zero. Por quê? Porque a soma das cargas positivas e negativas dentro do composto, elas, de certa forma, são simétricas, né? elas se anulam entre si. Então, segundo a regra, toda substância composta tem o NOx igual a zero. Seja a substância inorgânica, seja a substância orgânica, seja a substância iônica, seja a substância covalente, molecular, não tem exceção. Toda substância composta tem um NOx igual a zero. Beleza? Terceira regra aqui, dos itens 9 a 12. Nós temos aqui 4 íons, 2 monoatômicos e 2 poliatômicos. Então, no item 9, nós temos cloreto, Cl-, que tem o NOx menos 1. No item 10, ferro 2+, que tem o NOx mais 2, ou seja, as cargas ficam explícitas. Então, a terceira regra do NOx diz o seguinte: todo íon tem o NOx igual ao quê? A sua própria carga. Então, o cloro aqui vai ser menos 1, o ferro 2+, vai ser mais 2, o íon amônio, o NH4+, vai ser mais 1, e o íon fosfato, PO4 3-, vai ter o NOx menos 3. Nós estamos utilizando a terceira regra, a terceira regra básica na determinação do NOx das espécies químicas. Então, aqui o primeiro bloco, primeira regra, substância simples igual a zero. Segundo bloco, substância composta, NOx também igual a zero. E terceiro bloco, que seria referente à terceira regra, todo íon tem o NOx igual à sua própria carga. E aqui, sim, que a gente começa a trabalhar a questão dos cálculos, E aí a gente utiliza mais de uma regra de determinação do NOx. Então vejamos, cloreto de sódio, sal de cozinha, item 13. O sódio é um membro da família 1A, então nós utilizamos aqui a quarta regra, ele tem o NOx fixo de mais 1. Quem está sublinhado é o cloro, quero determinar o NOx do cloro, eu sei que o NOx total dele é 0, então esse cloro vai valer menos 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então o NOx que ele quer determinar, que é o NOx do cloro, vale menos 1. Ok? Item 14, sulfeto de cálcio, que também é um sal inorgânico. Cálcio e enxofre, eu quero o NOx do enxofre, é ele que está sublinhado. Então, cálcio, família 2A na tabela periódica, metal alcalino terroso, tem o NOx fixo de mais 2, quarta regra. E, claro, a gente sabe que o total das substâncias compostas vale 0, então esse enxofre vai ter que obrigatoriamente entrar com o NOx, ou seja, com a carga elétrica menos 2. Belezinha?
Repara que o item 15, que é o fluoreto de estanho, também é um sal, né? E aí você tem o seguinte, você tem duas espécies de flúor, né, fluoreto. Cada flúor, né, quarta regra, tem NOx fixo, vale menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, o total vale 0. E o NOx do estanho, que é um metal muito importante, vai valer quanto, gente? Vai valer mais 2. Beleza? Opa, vamos lá. Vamos pegar aqui agora esse novo bloco, que é mais tranquilo. Vamos trabalhar aqui o NOx do hidrogênio e do oxigênio. Então, vamos lá. Item 16, HCl, ácido clorídrico. Nós temos, eu quero o NOx do cloro, que está sublinhado. NOx total vale 0. O hidrogênio, quinta regra, geralmente vale mais 1. Então, para zerar a carga, esse cloro vai valer menos 1. Então, a resposta que eu desejo, que a questão está solicitando, vai estar sempre destacada ali, né? Então, a resposta que ele quer é o NOx menos 1 do cloro. Beleza? 17. Bem, gente, o 17 ele é um composto orgânico, mas botei também como exemplo, tá? É o metano, que é o principal componente do gás natural. Nós temos aqui 4 hidrogênios, cada um vale mais 1. Eu quero o NOx do carbono, então 4 vezes mais 1 dá mais 4. NOx total vale 0, então o NOx desse carbono vai valer menos 4. O monóxido de carbono, nós temos aqui o oxigênio, sexta regra, menos 2. O total vale 0, então esse carbono vai valer mais 2, para zerar a carga, né? E atender a demanda da segunda regra. Dióxido de carbono, que é o CO2, está aqui. Nós temos 2 oxigênios, 2 vezes menos 2, referente à sexta regra, que é o NOx geral do oxigênio, menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Total 0. Esse carbono vai entrar com mais 4, ok? Item 20, ácido nítrico, presente na chuva ácida, né? HNO3. O hidrogênio vale mais 1, quinta regra. O oxigênio vale menos 2, sexta regra. Multiplica por 3 dá menos 6. E aí o que nós precisamos? Ora, vamos pensar no seguinte. Eu preciso zerar, né, esse menos 6. Para zerar esse menos 6, eu vou ter que entrar com mais 6. Como eu já tenho mais 1 do hidrogênio, quanto vai valer o nitrogênio? Mais 5. Então o NOx que eu estou solicitando vai ser quem? O mais 5. Beleza? Isso aqui já é uma substância composta ternária, né? Ou seja, constituída por 3 elementos distintos. Aqui o item 21, que é o ácido sulfúrico, também presente na chuva ácida, presente no ácido de bateria automotiva. Nós temos 2 hidrogênios, vamos à quinta regra, 2 vezes mais 1 dá mais 2. O oxigênio são 4 ao todo, 4 vezes menos 2 dá menos 8. A gente sabe que o total vale 0, então é claro que para a gente anular esse valor, né, de menos 8, precisamos colocar mais 8, já tenho mais 2 do hidrogênio, então mais 6 do enxofre. Beleza, dá mais 8, com menos 8 dá 0. Então, o NOx desejado, o NOx determinado, calculado aí do enxofre, mais 6. Beleza? Carbonato de cálcio, que é um sal. O cálcio é da família 2A, NOx mais 2. 3 oxigênios, cada um vale menos 2, dá 3 vezes menos 2 dá menos 6. Total 0. Então, a gente sabe que esse total aqui, para anular as cargas, precisa ser mais 6. Já tem mais 2 do cálcio, então, no caso, o NOx do carbono, que é o que ele está pedindo, vale mais 4. Belezinha aí, galera? Ó, já foram 22 exercícios aí, ou 22 itens, né, da nossa tarefa. Isso aqui é o bicarbonato de sódio, que é o conhecido comercialmente como sal de frutas, né? Então você tem aqui o sódio, que é da família 1A. Então ele tem um NOx fixo de mais 1. O oxigênio são 3 deles. Cada um vale menos 2, vai dar menos 6. Correto? O hidrogênio, ele também vale mais 1, porque é o NOx que geralmente o hidrogênio apresenta nos compostos. Então aqui nós temos mais 2. E aí, claro, para anular o menos 6, esse carbono
obrigatoriamente ele vai ter que entrar com quanto, meus queridos? Ele vai ter que entrar com mais 4, é o nóxido do carbono no bicarbonato de sódio, ou hidrogênio carbonato de sódio, aí, que é conhecido como sal de frutas, tá? O N2O, aqui já tem algumas novidades, que é o seguinte: o oxigênio, sexta regra, é menos 2, beleza. O total vale 0. Né? O que acontece? O nitrogênio são 2 nitrogênios. Então, para anular, nós temos mais 2 para zerar a carga, né? Mais 2 com menos 2 dá 0. Vamos dividir por 2 e cada nitrogênio vai valer quanto? Vai valer mais 1. Por que a gente tem que dividir? Porque é o seguinte, nós temos N, O. Então, cada nitrogênio vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. E aí o total disso vale 0. Ou seja, eu quero o NOx individual do nitrogênio. Então, cada um vai valer mais 1 de NOx. Ok? N2O3, enfim, é o mesmo raciocínio. Só que agora temos 3 oxigênios, cada um vale menos 2. Vamos trabalhar com menos 6. Então a gente vai pegar o mais 6, né, que naturalmente zera a carga, e vamos dividir por 2 nitrogênios. Então cada um vai valer quanto, meus queridos? Cada nitrogênio vai valer mais 3. Cada NOx do nitrogênio individual. Belezinha? Fechou? Temos mais aqui embaixo, né, que é o P4O10, que é esse óxido aí de fósforo, né? Então vamos lá, vamos calcular o NOx do fósforo. Nós temos 10 oxigênios, cada um vale menos 2. 10 vezes menos 2 vai dar menos 20. Então, para cancelar, nós vamos entrar com mais 20, divide por 4, porque são 4 fósforos, né? Cada fósforo vai valer quanto, queridos? Cada fósforo vai valer mais 5. Beleza, galera? Vamos complicar mais um pouquinho. Sempre uma gradação aí. Depois a gente vai ver as exceções. Então vamos lá. Sulfato de alumínio. Eu quero o NOx do enxofre. Então reparem. O alumínio é um cara de NOx fixo. Quarta regra, vale mais 3. Ó, au, mais um mador, mais 3. Então nós temos aqui um cara de NOx fixo, mas são 2. Né? Então cada alumínio vale mais 3. Então nós temos aqui mais 6. Aqui nós temos, se você fizer uma espécie de distributiva, né? A gente tem aqui, deixa eu só dar uma melhorada aqui. A gente vai ter que multiplicar, né? Fazer uma espécie de distributiva aqui, ó. Então vejamos, ele quer o NOx do enxofre, né? Então vai ser 3 vezes 4, que são 4 oxigênios, cada um vale menos 2. Então 3 vezes 4, 12, vezes menos 2 dá menos 24. Ok? E vamos aqui calcular de forma, claro, individual, o NOx do enxofre. Nós temos aqui, para anular a carga total, precisamos de mais 24, para anular esse menos 24 aqui. Eu já tenho mais 6 do outro lado, então nós vamos entrar com mais 18, porque mais 18 com mais 6 mais 24, dividindo por 3, então cada enxofre, que é a resposta que ele deseja, vai valer quanto, meus queridos? Vai valer mais 6. Então, recapitulando, 2 vezes o alumínio ele tem NOx fixo de mais 3, então 2 vezes mais 3 dá mais 6. Aqui dá 3 vezes 4, 12 oxigênios, cada um vale menos 2, menos 24. Então, mais 6 para chegar a menos 24, a gente precisa de mais 18. Divide por 3, porque são 3 enxofres, cada enxofre vale mais 6 de carga. Beleza, gente? Fechado? Aquele que é o NOx do fósforo, raciocínio semelhante. Né? O cálcio é um membro da família 2A, tem NOx fixo. Então, 3 vezes mais 2 vale mais 6. Aqui a gente faz
uma distributiva. Então, nós temos 2 vezes 4 vezes menos 2 do oxigênio. 2 vezes 4 são 8 oxigênios, cada um a menos 2. Então, vai dar menos 16. Para anular, a gente precisa de mais 16. Né? Então, aqui eu já tenho mais 6 do cálcio. Descontando mais 16, eu tenho mais 10, que é o que resta. Para zerar, divido por 2, porque são 2 fósforos. E então, cada fósforo vai valer mais 5 no fosfato de cálcio. 27 é sulfato de alumínio e 28 é fosfato de cálcio. Beleza? Agora vamos ver algumas exceções, que eu disse para vocês que tinha algumas exceções, né? Então vamos lá. O sódio, ele sempre, né, é um membro da família 1A, ele sempre vai ter o NOx fixo de mais 1. E aí o que resta ao hidrogênio, galera? Bem, o que resta para ele? Não resta mais nada a não ser ter uma carga menos 1. Então aqui, gente, eu vou botar um asterístico, é uma exceção, né, ao NOx, NOx geral, vamos dizer assim, do hidrogênio. Ele pode assumir outros valores de NOx. Então, geralmente, o hidrogênio é mais 1, mas não significa que vai ser sempre mais 1. A mesma coisa aqui no NaO. O sódio, ele é da família 1A, tem um NOx fixo de mais 1, e o oxigênio aqui não tem outra alternativa a não ser valer menos 1. Também é uma exceção. Isso aqui é um peróxido. O NaH, que é o hidreto de sódio, é um hidreto metálico. E aqui nós temos um peróxido de sódio, tá? O NaO, em que o oxigênio tem o NOx igual a menos 1. No caso extremo, ó, o potássio ele também é um membro da família 1A, tem o NOx mais 1. Aqui eu tenho 2 oxigênios, cada um, né, vale menos 1. E aí nós temos o seguinte, o que vai acontecer aqui? Nós temos que pensar no seguinte, eu preciso, né, normalmente você vai multiplicar por menos 2, mas aí é que está a pegadinha, porque o potássio não tem jeito, gente, o potássio ele é mais 1, então aqui eu não posso fazer esse procedimento, como também não poderia fazer esse procedimento no item 30. Então olha só, a coisa vai ficar meio esquisita. Por quê? Porque o total vale 0. Isso aqui é uma substância composta. Então, o que vai acontecer? Eu preciso que seja menos 1. Né? Então, tem uma quebra de paradigmas aí, porque eu vou ter que dividir esse menos 1 por 2. Então, o NOx do oxigênio individual vai ser menos meio. Também vai ser uma exceção. Estou botando aqui o asterisco de exceção. E ele vai ser um superóxido. Olha que loucura, né? Um superóxido de potássio. Então você tem aqui o K, o O, que são 2 oxigênios. Cada potássio vale mais 1. E cada oxigênio, gente, obrigatoriamente vai ter que valer quanto? Menos meio. Para que o total aqui valha menos 1. E aí sim, o total do composto seja o que, gente? Seja, de acordo com a segunda regra, né? Toda substância composta tem um NOx igual a 0. Então, cada oxigênio aqui vai ter um NOx individual de menos meio e ele vai ser um superóxido. Beleza? Fechou aí, gente? Fechou? Tranquilo? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, uma outra novidade, esse último bloco aqui de exercícios, muito importante, que a gente agora vai calcular individualmente o NOx de alguns elementos, mas dentro de um íon poliatômico. Então vejamos. Nós temos aqui 4 hidrogênios, cada hidrogênio vale mais 1, então aqui vai ser mais 4. Só que agora a gente não vai mais igualar a 0. A gente vai usar a terceira regra. E a terceira regra diz o quê? Todo íon tem o NOx igual à sua própria carga. Então, qual o valor que eu atribuo ao nitrogênio? Que somado a mais 4 vai dar mais 1. Bem, o que sobra para o nitrogênio? O NOx dele vai ser quanto, gente? Vai ser menos 3. Menos 3 com mais 4 dá mais 1. Então, quando for um íon, gente, poliatômico, tem que ter esse cuidado
de igualar a sua carga elétrica. Então, por exemplo, NO3, que é o íon nitrato, né? Aqui é o íon amônio, aqui é o íon nitrato, NO3 menos. 3 vezes menos 2, referente ao oxigênio, que dá menos 6. Né? O total da carga vai ser menos 1. Então, quanto vai valer o nitrogênio? Deixa eu só passar uma borrachinha aqui. Vai ser o quê? Vou pegar a caneta. Vai ser quanto, gente, esse nitrogênio? Vai ser mais 5. Mais 5 com menos 6 dá o quê? Dá menos 1. Então, esse NOx aqui vale mais 5, que é o NOx individual do nitrogênio. Aqui no sulfato, nós temos SO4 2 menos. 4 vezes menos 2 do oxigênio dá menos 8. Carga total vai ser menos 2. Então, o enxofre vai valer quanto, meus queridos? Individualmente, ele vai valer mais 6. Tá? Ainda temos mais alguns itens para fazer, mais 2 itens para a gente fechar essa aula. Tá? Então, vejamos aqui. Ó. Nós temos aqui o hidrogênio, quinta regra, vale mais 1. Temos o oxigênio, 3. Cada um vale menos 2, vai dar menos 6. Total da carga desse íon bicarbonato aqui, gente, vai dar menos 1. Deixa eu dar uma melhorada aqui nesse sinal de igual. Opa, menos 1, que é a carga total, né? E aqui vai ser quanto carbono, gente? Ora, aqui no hidrogênio carbono, a gente vai ter que trabalhar com mais 5. Como aqui eu já tenho mais 1, quanto vai valer o carbono? Vai valer, no bicarbonato, vai valer mais 4. E, finalmente, o íon dicromato, nós temos aqui 7 oxigênios, cada um vale menos 2, sexta regra, vai dar menos 14. O total, gente, vamos igualar a carga, que dá menos 2. Aqui, então, para ser menos 2, né, partindo de menos 14, vai ter que ser mais 12. Só que nós temos 2 cromos, vamos dividir por 2. E o NOx individual do cromo, ou seja, de cada cromo, vai ser mais 6. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado aí da aula e ficamos por aqui. Um forte abraço.